Alô, meus amigos no canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Olha, a gente está em São Januário para as homenagens a Roberto Dinamite. E durante todo o dia foi assim. Arquibancada cheia, gente passando, gente dando tchau, gente falando de Roberto Dinamite e gente homenageando o Bob Dinamite aqui em São Januário. Vamos trazer alguns depoimentos, porque Roberto merece todo o nosso carinho. E eu colhi aqui alguns depoimentos e quero mostrar para vocês aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Mas antes eu te peço para se inscrever, se ainda não é inscrito, tá passando aí embaixo, Wellington Campos FC. Pedir para você também dar aquele like, dar o joinha, né? Se inscrever com o sininho lá na palavra todas para receber as nossas notificações e curtir esse adeus a Roberto Dinamite aqui em São Januário. Mas tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. A gente chegou muito cedo aqui em São Januário. Por volta de 9 horas da manhã já estávamos aqui esperando começar o velório de Roberto Dinamite. Né? Muitas coroas de flores, muitos jornalistas, muita gente na arquibancada, muita gente passando. Aqui um pouquinho do clima de tanta gente para prestar a última homenagem a Roberto Dinamite, grande amigo que eu consegui com o futebol, mais um que o futebol me deu. E aqui passou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, o Fred, aqui passou o time do Vasco da Gama. Deixa eu começar pelos jogadores do Vasco, trazer aqui Nenê, o 10 do Vasco, falando de Roberto Dinamite. Com certeza, é o ídolo máximo do nosso clube, realmente... não tem como não conhecê-lo, não saber da sua história, o que ele fez para esse clube. Milhões e milhões de torcedores vascaínos, né, torcem por causa dele, são tão apaixonados pelo Vasco por causa dele, então não tem nem como não saber da história dele, com certeza, pelo que ele fez pelo Vasco e a maneira como ele era. Até as últimas vezes que a gente se viu, realmente uma pessoa incrível, um cara com um sorriso no rosto o tempo inteiro e é como eu vou me lembrar dele, assim, realmente a sua humildade é uma coisa fora de série, ele sendo quem, né, ele é assim, pro Vasco da Gama, então não tem nem como, né, o cara que, até quem não joga aqui, né, não saber o que ele fez por esse clube. Agora, Nenê, como foi o seu contato com o Roberto? Cara, foi uma coisa muito boa assim para mim, porque eu eu sou muito fã dela, já era fã, mas depois que a gente começa a jogar aqui, a gente se identifica muito mais. E, cara, eu ouvi da boca dele, né, que eu represento o sentimento do torcedor Vasco da Gama dentro de campo, e que ele, né, era feliz me vendo jogar, tipo, ele falando isso para mim, realmente uma coisa única e vai ficar guardado para sempre na minha memória. E a gente, né, fizemos uma ação juntos, né, a gente falando de quem ia bater falta de um lado, do outro, e realmente é um cara sensacional e com certeza vai ficar guardado para mim, né, comigo para sempre. Além de Nenê, outro que conversou com os jornalistas de manhã foi Anderson Conceição. Olha que depoimento gostoso do Anderson. Ele vai dizer que quando esteve com o Roberto pela primeira vez, ficou meio paralisado. Ele estava diante do seu ídolo. Fala de Bob Dinamite, Anderson Conceição. Família vascaína significa que quando você fala desse clube, você tem que automaticamente lembrar já vi na sua memória o Roberto Dinamite, por tudo que ele fez e tudo que ele representa para este clube. Mais de 700 gols com essa camisa, títulos e amado por todos os clubes, e é isso que nós, torcedores vascaínos, vamos lembrar dele. O Céu ganha mais um camisa 10 e ele vai ser eternizado aqui no nosso coração para sempre. Desculpa. Então deixa eu fazer só mais um. O seu contato com o Roberto, como que foi? Cara, eu até falei ali na
na outra entrevista que ano passado ele fez uma matéria com o Nenê, ele foi lá no CT, né? E eu confesso para você que quando ele entrou na academia lá, eu estava sentado assim na maca e eu fiquei paralisado, sabendo o tamanho e a dimensão que ele é para esse clube. Eu fiquei paralisado que eu não consegui nem tirar uma foto, cara. Eu apertei a mão dele, ele me deu os parabéns pelo trabalho que eu vinha fazendo pelo Vasco e confesso que eu fiquei assim tão feliz em ver ele ali que eu não consegui nem consegui tirar uma foto com ele. Mas assim, o que eu vou lembrar, o que os vascaínos vão lembrar, ele está eternizado nesse clube e a gente vai sempre lembrar das boas coisas que ele fez aqui com a nossa camisa. Tem mais gente aqui. Tem. Deixa eu trazer agora Zico, um dos grandes amigos de Roberto Dinamite. A imprensa foi para cima do Zico, todo mundo queria saber de Zico a respeito de Roberto Dinamite. E o Galo falou um negócio muito legal. Ele e o Roberto lotavam o Maracanã e o povo via futebol. Não tinha provocação não, era bola na rede, era jogo bom de se ver. Roberto Dinamite nos olhos e no coração de Zico. Total. Jogador, todos vocês estão acostumados a ver, conhecem, tem todos os vídeos aí para serem vistos, deveriam repetir sempre, porque eu acho que um legado importante do jogador, do profissional, das obras-primas que ele fez jogando bola, da dedicação nos treinamentos, isso tudo precisa sempre ser lembrado, né? Porque é um legado completo. E eu tive o prazer de tê-lo como amigo, né? Apesar de nós sermos adversários durante tantos anos, em mais de 50 anos, nós jogamos juvenil juntos, estreamos no profissional no mesmo período, na mesma época, mesmo ano, 71, e paramos de jogar na seleção, lógico que a amizade se estreitou mais, e é bom sempre a gente dar um parênteses aí, porque nós dois jogando juntos na seleção nunca perdemos, então isso gratifica, né? Porque conseguimos, através de nossos clubes, das camisas que a gente vestia, né? Levar sempre mais de 100 mil pessoas no Maracanã para ver futebol, com alegria, com satisfação, divertimento, e sem precisar falar nenhuma besteira um do outro ou de cada clube. Então eu acho que esse respeito é muito importante para nós, né, que fomos atletas, nos dedicamos tantos anos, né? Deus o levou, estava sofrendo muito. Esses últimos tempos tive a oportunidade de conversar muito com ele e, né, a gente sempre não quer que isso aconteça. Mas Deus levou, então eterno será sempre o Dinamite. Levou o Roberto, Carlos Roberto, né? Então eu acho que é uma homenagem que a gente presta nesse sentido, de todos os torcedores, todos os clubes, por tudo aquilo que ele representou no futebol brasileiro, né? Ele não é ídolo só de uma torcida, ele é mais ídolo de uma torcida, mas um ídolo de todas as torcidas brasileiras. Bacana, né? Que linda a homenagem do Zico para Roberto Dinamite. O técnico do Botafogo, Luiz Castro, português Luiz Castro, também fez questão de vir a São Januário e prestar sua homenagem a Roberto Dinamite. Vamos assistir. São sempre momentos difíceis quando as instituições vêm partir as suas referências. É sempre muito difícil e o Roberto, não só por aquilo que foi enquanto jogador, mas também eu acho que fundamentalmente por aquilo que ele foi enquanto homem, enquanto ser humano, deixa um legado muito importante a todos, porque fazer golos como o Roberto fez e ele ser o quinto melhor marcador da história do mundo do futebol, do universo do futebol, ser um dos melhores marcadores da história também do Brasil, é algo que pode estar ao alcance de muitos. Agora, ser-se um ser humano da dimensão que era Roberto e sabermos como ele era no seu dia-a-dia, percebermos que o amor dele a este clube, ao Vasco, se refletiu em 21 anos de carreira ao serviço do Vasco
em 22 do que ele teve é fantástico. Acho que é um homem por tudo aquilo que fez ao longo da sua vida. Certamente partiu em muita dificuldade, porque a doença provoca muitas dificuldades e certamente muitos conflitos internos, mas ele sabe que podia e que pôde ter partido em paz, porque ele entregou-se com muita seriedade à vida. Eu acho que quando assim é a dimensão... Eu acho que vocês sabem aquilo que eu penso. Acho que a dimensão humana está acima de tudo e o Roberto foi de uma dimensão humana fantástica. Aí o técnico do Botafogo, Luiz Castro. Deixa eu trazer o Edmundo também, né? O ídolo dessa torcida do Vasco. Se emocionou bastante aqui, chorou. E também deixa aqui a sua homenagem a Roberto Dinamite. Fala, Edmundo. As 24 horas uma das mais tristes da minha vida, com certeza. Acordar com a notícia do falecimento do meu grande ídolo, do meu grande amigo, é de fato muito, muito triste. Mas a gente tem que encontrar coisas boas, né? E ver São Januário sereno, lotado, para homenagear o nosso maior ídolo, foi bacana também. O interessante é a todo momento a torcida grita Dinamite e bate palmas. Mínimo, né? Assim, o mínimo que a gente pode fazer por ele, por todas as alegrias, todos os serviços prestados ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E é muito merecido, porque acho que nunca mais vai aparecer alguém do tamanho e da generosidade do Roberto Dinamite. Aí Edmundo conosco, né? Jorginho, que foi técnico do Vasco da Gama, foi também jogador e vai contar pra gente que na sua estreia no Maracanã, o Edu, irmão do Zico, técnico dele, entra lá para marcar o Roberto Dinamite. Conta, Jorge. Bem, a minha relação sempre foi de adversário, né? Que na época eu jogava no Flamengo, ele no Vasco, e a minha estreia no Maracanã foi exatamente antes de jogar no Flamengo, pelo América, marcando o Roberto Dinamite. Quando o Edu falou para mim, aquece, que eram só 4 no banco, eu falei, só tem você mesmo, de zagueiro, de lateral, e eu ia pegar o Roberto Dinamite, um grande ídolo. Então, sempre jogando contra, com muita dificuldade de marcá-lo, porque eu era responsável por marcá-lo no mano a mano. Mas muito mais do que o profissional, né, que a gente vê aqui, torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, o respeito que tem com o Roberto Dinamite, porque o Roberto Dinamite ele transcende realmente essa rivalidade. É o ser humano, né? Eu acho que todos podem lembrar de que você nunca viu o Roberto Dinamite com raiva, sempre sorrindo, né? Facilitava o dente dele, aquele sorriso dele, mas esse tipo de pessoa que a gente conheceu e a gente teve, claro, uma intimidade maior depois, se encontrando em férias, em Angra, falando com a esposa dele mesmo agora, em alguns momentos que a gente teve junto. Então é o legado que ele deixa, além do esportivo, mas é um ser humano do bem, alguém realmente assim com um coração maravilhoso, uma pessoa que passava uma paz, uma tranquilidade muito daqueles que estavam perto dele. Que legal, né? Muito bacana essa do Jorginho. Outro que esteve aqui para homenagear o ídolo Roberto Dinamite foi Rodrigo Caetano. O último título nacional do Vasco, Rodrigo Caetano estava aqui, presidente Roberto Dinamite. Fala, Rodrigo Caetano. Assim, eu falando com a família dele, né? Claro que o Roberto foi, e será o maior ídolo da história do clube, mas a nossa relação, ela transcende essa questão aí do Roberto como grande jogador que foi, um dos maiores da história do futebol brasileiro, porque eu tive o prazer de conhecê-lo como pessoa, né? E isso me sinto honrado pelos anos em que eu estive aqui no Vasco, convivendo com ele como presidente, porque ele não se colocou jamais como a figura de um presidente acima dos demais. Eu acho que é por isso
porque ele é tão querido por todos aqueles que tiveram o mesmo prazer que eu tive de conhecê-lo como cidadão, como pessoa, como figura humana. Rodrigo, e como foi em 2011 ali, o último título nacional do Vasco, a torcida lembra com muito carinho, você naquela oportunidade, tendo a oportunidade de trabalhar com o Dinamite. Como foi aquele ano, aquela conquista? Como foi a comemoração com ele também? Bom, eu lembro de cada quilômetro, cada metro que a gente fez, né, do Santos Dumont até aqui São Januário, onde isso aqui estava tomado de gente. Lembro também de todos os minutos que estavam assim a encerrar o jogo lá em Curitiba, né, porque era muito tempo que um clube gigante como esse, né, não conquistava um título nacional, um título que hoje ele é histórico, né, ele é único ainda nessa competição. Eu lembro de todo esse trajeto e o Roberto o tempo todo conosco, né, na época, não só lá no jogo também, festejando como criança, festejando como se fosse, né, o primeiro dos títulos. E ele já era um cara extremamente vencedor aqui no clube. E conosco no trio elétrico ali, ele realmente estava em êxtase, assim como todos nós, porque eu tenho certeza que para ele foi, por mais que depois disso tenha tido dificuldades em relação a essa questão do futebol do perde e ganha, mas ele realmente cravou na história do clube como presidente um título inédito até hoje, e sem falar nos tantos que ele conquistou como atleta também. O Jair já é jogador do Vasco? Já podemos dar essa notícia para a torcida vascaína? É uma tratativa que está bem encaminhada, sim, mas assim, esse anúncio assim, somente depois de nós termos tudo isso sacramentado, tem toda uma questão burocrática, mas tem bem encaminhado, sim. E nós, Atlético, nós, Galo, se realmente isso for concretizado, nós vamos comunicar em conjunto com o Vasco, mas as conversas estão adiantadas, sim. Aí, Rodrigo Caetano falando também sobre o Jair. Esse está certo com o Vasco, está vindo amanhã para os exames médicos. Até já se despediu dos companheiros lá na cidade do Galo, em Belo Horizonte. Deixa eu trazer o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que tem um filho chamado Roberto. Lógico, por causa de Roberto Dinamite. E todas as homenagens a esse artilheiro que nos deixou e vai lá para o time do céu fazer muitos gols. Fala, Edinaldo. Como você falou, é um momento de dor, né? A gente tivemos na semana passada a perda do Pelé e que ainda todos muito tristes, né? E agora Roberto Dinamite, que é uma dor, entendeu? Também igual. Por tudo que o Roberto fez no futebol brasileiro, não só pelo Vasco, mas pelos clubes que ele passou, principalmente Seleção Brasileira, onde ele é Campeonato Brasileiro recordista de gols, é o maior artilheiro da história do Vasco da Gama de todos os tempos. Então, e por ser Roberto Dinamite uma pessoa de fino trato, né? Uma pessoa agradável, uma pessoa que nunca tinha nenhum tipo de problema, qualquer divergência com o Roberto ele tratava de uma forma sorrindo. Então isso deixa mais triste ainda todos nós, por tudo que ele representou no futebol brasileiro, e a CBF sempre se colocará junto com os seus familiares para as homenagens que foram pertinentes e que possa o legado também de Roberto não ficar esquecido, tem que ser sempre lembrado e sempre reverenciado. Presidente, qual grande momento o senhor lembra do Roberto? São muitos, né? Eu adolescente ali já também lá no interior da Bahia, em minha cidade, Vitória da Conquista, e a gente ali sempre, os amigos todos tinham um clube, né? E ali praticamente a Bahia e principalmente Vitória da Conquista, o clube da cidade fica em terceiro lugar, né? Flamengo e Vasco, Vasco-Flamengo, e sempre tivemos assim boas recordações dos jogos de Flamengo e Vasco. E como você sabe, tem homenagem que nós, quer dizer, eu quando me casei, meu primeiro casamento, 22 anos, o meu primeiro filho levou o nome de Roberto. E até hoje é meu primeiro filho, o Roberto de Oliveira Gomes, tem o Oliveira da mãe.
e nasceu em 24 de janeiro de 77. E não só eu, como outros amigos também, terminaram naquele período ali, aquela década, colocando e homenageando o Roberto com o nome dos filhos. Até amigos que teve garotas e colocou o nome Roberta para ficar homenageando, entendeu? E acho que isso mostra, entendeu, o quanto ele era importante para o futebol brasileiro. Aí, Edinaldo Rodrigues, para fechar esse nosso vídeo, aqui direto de São Januário, correr aqui para você ver um pouco mais gente, tá caindo a noite e amanhã Roberto Dinamite seguirá sendo velado aqui para amigos e parentes. Vamos ter um momento de oração e depois em carro de bombeiros ele segue para Caxias para o seu sepultamento. Descansa em paz, grande Bob Dinamite. Que passou de gente famosa, de gente querida, de gente amiga por aqui, foi uma grandeza. A gente trouxe alguns para que você pudesse também ver o tamanho de Roberto Dinamite. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Wellington Campos FC, dá aquele like, né, para nos ajudar, não paga rigorosamente nada. E também habilite o sininho na palavra todas para receber as nossas notificações. Muito obrigado pelo seu carinho e vamos continuar aqui em São Januário, porque Roberto segue recebendo seus amigos, seus admiradores, torcedores do Vasco, das outras equipes que tanto admiram e respeitam Roberto Dinamite. Vai lá, Bob.